Olá, sou o professor Marco Pereira do site estudafq.pt e vamos resolver mais um exercício de escolha múltipla do Exame Nacional de 2012, primeira fase, esta vez o grupo 4. O objetivo é treinarmos para as escolhas múltiplas e estarmos preparados para o exame, não perder pontinhos que podem ser muito importantes e podem ser fáceis também. Neste desafio vou-te ensinar a colocar o voltímetro e o amperímetro no circuito elétrico. Se é a primeira vez que estás a assistir a estes vídeos, inscreve-te no canal. Vou ter vídeos todos os dias até o exame, que de certeza que vão-te ajudar a ter uma boa nota no Exame Nacional. Podes seguir estes desafios também nas redes sociais, no Facebook, Twitter e Instagram. Então vamos ao exercício. Qual dos esquemas seguintes pode representar o circuito elétrico montado pelos alunos? Apesar de ter aqui a experiência que é colocado uma resistência num bloco calorimétrico e termos a temperatura a aumentar conforme a resistência vai aquecendo o bloco. Isto é para determinar a capacidade térmica máxima do material. Se for o bloco de cobre ou for um bloco de alumínio, é a capacidade térmica máxima desse material. Também pode-se ver que aqui está isolado para não reduzir o contacto com as paredes, para não libertar calor para a vizinhança. Como é que se representa o circuito elétrico? Aqui não mostra como é que é o circuito elétrico, mas mostra que tem uma resistência. Então, em qualquer um destes tem uma resistência elétrica. A diferença entre eles é termos voltímetros e amperímetros e tem alguns que estão muito mal colocados. Então vamos ver. O amperímetro é sempre colocado em série. O amperímetro é sempre colocado ao longo da linha, ao longo do condutor, para que possa medir a quantidade de carga elétrica que está a passar por segundo nesse fio. Então, ele tem que ser sempre posto ao longo do fio e vai medir a quantidade de carga elétrica. Enquanto que o voltímetro, por exemplo, o voltímetro, aqui este voltímetro, se eu quiser medir a diferença de potencial, o voltímetro mede sempre a diferença de potencial, então ele é colocado entre dois pontos do circuito, do componente do circuito. Aqui tenho do gerador, então estou a medir a diferença de potencial entre os terminais do gerador. E como é a diferença de potencial, o voltímetro não pode estar a medir ao longo do fio. Como é a diferença de potencial, ele está entre dois pontos para determinar essa diferença de potencial. Há outro problema, o voltímetro tem uma resistência muito grande. Vamos ver aqui, por exemplo, neste aqui, a resistência é muito grande para que não divida a corrente elétrica em dois ramos do circuito e, desta maneira, vá diminuir a corrente elétrica que passa aqui na resistência. Então, como a resistência é muito grande, a corrente que vai passar é aproximadamente zero e não vai interferir, então, nos valores que possamos estar a medir aqui para a corrente que passa nesta resistência. De outra maneira, o amperímetro tem uma resistência muito baixa. É muito baixa para que, ao passar a corrente elétrica, ela possa dar o valor que está mesmo a ser medido e não influencie aqui nos valores de corrente que passam pelo circuito. Então, se eu colocar o voltímetro desta maneira, com uma resistência muito grande, aqui não vai passar corrente elétrica. E então, se o voltímetro estiver colocado em série, o circuito não vai poder passar corrente elétrica. Então, vamos ver qual é que está correto. Se tiver aqui o voltímetro desta maneira, não passa corrente elétrica. Também tem um aqui. O amperímetro também não pode ser colocado em paralelo. Aqui o amperímetro está certo. O voltímetro aqui está certo. O amperímetro não pode ser colocado assim em paralelo. O que iria acontecer, como ele não tem baixa resistência, a corrente nem ia passar pela resistência, a corrente ia passar assim e não passaria pela resistência. E se então o amperímetro colocado em série, o voltímetro colocado em paralelo, a resposta correta é o B. Como resumo, o amperímetro sempre colocado ao longo do fio vai medir a passagem da corrente elétrica e o voltímetro é sempre colocado em paralelo para medir a diferença de potencial entre dois pontos. Espero que tenhas percebido. Se tiveste alguma dúvida, deixa nos comentários e podes ver mais alguns vídeos aqui que vão te ajudar a preparar para o exame. Até já!